Olá, boa tarde. Eu quero saudar todos nesta tarde. É uma honra estar integrando esta jornada de palestras realizada através da instituição Sensibiliza, cujo objetivo das palestras é contribuir no trabalho social que tem se desenvolvido em Angola, na África, em outras ações sociais. Eu, Juliana Nogueira, professora, escritora, mentora, missionária, enfim, palestrante, contribuo de maneira eficaz, de maneira satisfatória, através desta palestra, cuja palestra eu estou intitulando de O Poder da Resiliência. Esta é a temática que eu quero estar abordando através desta mensagem, através dessa palestra, cujo objetivo é contribuir no trabalho social que tem se desenvolvido através da Sensibiliza. Quero estar aqui agradecendo a todos que estão na direção desta instituição, todos aqueles que me convidaram a estarem somando juntamente com essa jornada de palestras. É uma honra estar participando, integrando o grupo de palestras pela segunda vez e como alguém que tem contribuído, que tem deixado legado de fé, de sabedoria na vida de tantas pessoas, porque as mensagens ministradas através da minha vida, ela tem percorrido todas as redes sociais, se adentrado em novos territórios, novos idiomas. E é uma honra poder, queridos, contribuir no trabalho social, porque o meu coração ele arde pelo trabalho social. Sou missionária capelã e desenvolvo trabalho ministerial em instituições sociais. Já tive o privilégio de desenvolver o trabalho de capelania em instituições compostas por escritores, por pessoas intelectuais, assim também como em escolas. Já tive a oportunidade de entrar em comunidades, enfim, de entrar em várias repartições e instituições sociais, a fim de contribuir com o trabalho, de abrir a mente das pessoas, para que elas possam, queridos, descobrirem acerca do poder do conhecimento, quanto o conhecimento ele é eficaz na nossa vida. Porque uma vez que nós tomamos conhecimento acerca de algo, nunca mais a nossa mente ela pode permanecer a mesma. E nesse processo de aquisição de conhecimento, nossos padrões de pensamentos antigos precisam serem desconstruídos para que uma nova mentalidade seja reconstruída. Então não é fácil acessar o novo, não é fácil quando nós nos vemos diante de situações novas, onde nós estamos perdendo, queridos, os velhos padrões de pensamentos, para que uma nova mentalidade seja construída. A prosperidade que se dá não apenas numa vida próspera financeiramente, numa vida de sucesso, mas uma vida que, queridos, que abrange todas as áreas da nossa vida. Ela é fruto de uma mentalidade mudada, de uma mentalidade transformada, onde padrões de pensamentos, onde pensamentos que foram construídos ao longo da nossa vida, da nossa história, eles precisam ser desconstruídos para que uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de pessoa vencedora possa ser reconstruída no nosso padrão de pensamento. Muitas vezes nós não conseguimos nos desempenhar com eficácia em áreas específicas da nossa vida por causa da mentalidade, por causa dos pensamentos limitadores, das crenças limitantes que nos limita, que nos impede de avançar. E dentre essas crenças limitantes, eu enumero o medo como um sentimento paralisante. Há pessoas que estão travadas em áreas da vida delas por causa do medo. Elas temem a passarem por novos desafios. Elas temem, queridos, a tudo aquilo que é novo, porque o novo inicialmente, ele causa medo. O novo inicialmente, querido, impede-nos de avançar. Mas nós precisamos vencer o medo. Precisamos, querido, romper com todo medo, com toda ansiedade, com toda insegurança,
com todo sentimento e crença limitante que vem para nos impedir de avançar. Há muitas pessoas que têm lidado com temores, há pessoas que temem a opinião das pessoas, o que as pessoas irão dizer acerca delas. Mas quando nós amadurecemos, quando nós, na verdade, temos ciência de quem nós somos, a opinião das pessoas à nossa volta não nos afeta. Eu falo isso baseado nas minhas experiências. Durante toda a minha vida, eu vivi em lugares pequenos. Eu fui, querido, educado em um ambiente muito limitante, onde as pessoas, elas viviam padrões de pensamentos, crenças, e aquelas crenças, elas me afetavam, elas me impediam de evoluir, de crescer, porque eu vivia muito presa à opinião das pessoas, aquilo que elas pensavam, aquilo que elas diziam. Enquanto eu estava presa à opinião delas, eu não conseguia avançar, porque tudo aquilo que eu fazia era em função daquilo que as pessoas diziam. Mas quando de repente eu entendi que era tempo de vencer os limites, que era tempo de ousar viver algo grande, que era tempo de desenvolver o potencial que estava dentro de mim, eu precisei romper com a ambiência, eu precisei romper com pessoas, porque eu entendi que a cada mudança de ciclo, pessoas e lugares irão sair da nossa vida e da nossa história, e nós não podemos manter, querido, aqueles que não mais podem ser inseridos no próximo nível que nós iremos sermos conduzidos. Então não se apegue. Não se apegue àquilo que tem te limitado, seja ambiência, seja pessoas. É tempo de fechar alguns ciclos para que novos ciclos possam se abrir. É tempo de se movimentar. Algumas portas somente irão se abrir quando você se movimentar em direção a elas. Eu te pergunto o que é que tem te limitado, o que é que tem te impedido de avançar. Quem sabe você tem medo das coisas não darem certo. Quem sabe você tem medo das coisas não acontecerem. Quem sabe você tem medo da opinião das pessoas, você tem medo de fracassar, você tem medo dos seus planos não darem certos. Mas eu quero te dizer, neste dia, seja uma pessoa resiliente. Querido, as pessoas de sucesso, elas foram pessoas que lidaram com frustrações, com planos que não deram certo, com portas que se fecharam, com negócios que elas investiram e que fracassaram. Todavia, elas não pararam, elas não desistiram, elas foram perseverantes, elas se mantiveram focadas. É este o segredo de um homem, de uma mulher de sucesso. Se nós pararmos para refletir nas grandes pessoas de sucesso, nos grandes empresários, nos grandes escritores, nas pessoas que revolucionaram a história, elas são pessoas que trazem sobre si marcas de um passado de superação, pessoas que sofreram percas, pessoas, querido, que sofreram decepções, frustrações, traições, mas elas não permitiram que a dor as paralisassem. Ao invés disso, elas usaram tudo aquilo que elas viveram para o seu crescimento. Então, nós não podemos voltar ao nosso passado e apagar da nossa memória os danos que nos fizeram. Queridos, nós não podemos impedir as pessoas de nos ferir, mas nós podemos agir de maneira positiva, de não permitir que elas venham nos causar danos, que aquilo que elas tentam contra nós venha ter poder sobre nós. Não permita que pessoas tenham poder sobre você. Não delegue poder às pessoas de te atingirem. E quando é que você não delega? É quando você não permite que aquilo que elas fazem contra ti, para te desestabilizar, para te paralisar, venha ganhar efeito sobre a sua vida. Mas ao invés disso, ao invés de absorver, você procura filtrar e apenas reter aquilo que é eficaz para a sua vida. Então, algumas lições eu quero estar deixando, falando acerca do quanto é imprescindível o poder da resiliência na nossa vida, seja em qual área for, na vida ministerial, na vida familiar, na vida profissional, na vida estudantil. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa, quem sabe, superar um trauma, superar uma experiência dolorosa que você viveu, que você experimentou, e que os danos do passado ainda continuam exercendo poder sobre você. E devido aos traumas ainda continuarem vivos, você não consegue romper, você não consegue avançar,
Você não consegue dar passos de avanço, de crescimento, porque você teme, quem sabe, sofrer a mesma experiência dolorosa que outrora você viveu. Você teme tomar decisões, Darabassuda Cantarai, porque você experimentou situações dolorosas no seu passado e o passado ainda exerce influência sobre a sua vida. Então, essa mensagem que eu trago é para você. Você que vem de um passado doloroso, você que vem de um passado ferido, você que viveu uma experiência dolorosa, um plano que não deu certo, uma experiência que você enfrentou, e que as coisas não aconteceram tal como você esperava. E você traz sobre si o temor, a ansiedade, você teme dar passos de fé. Há algo ardente dentro de você que você deseja realizar, mas você teme, quem sabe, a opinião das pessoas, aquilo que as pessoas irão dizer. Mas eu quero te dizer, supere. Não permita que o passado exerça influência sobre a sua vida. É tempo de romper com o velhos padrões de pensamentos, crenças limitantes. É tempo de romper com velhas ambiências, ambientes tóxicos que não contribuem na sua vida, porque essa ambiência onde você se encontra te remete ao passado. E você precisa entender que é tempo de se movimentar, é tempo de fechar alguns ciclos para que novos ciclos possam se abrir. A sua estadia aí neste lugar, talvez em algum momento tenha sido eficaz, tenha sido prazerosa, mas para o próximo nível, para o próximo ciclo que você será inserido, já não faz parte mais, já não mais se encaixa na nova experiência, na nova vivência que você irá viver. Então você precisa entender que é tempo de se movimentar, é tempo de mudança, é tempo de viver o novo, que você tem que viver, você tem que experimentar na sua vida, na sua história, na sua trajetória. E neste novo ciclo irão surgir novas oportunidades, portas de acesso irão se abrir, oportunidades novas irão surgir, chaves de acessos que são oportunidades, que são planos, projetos que passarão a dar certo, que outrora não deram certo porque possivelmente você não estava preparado, o teu interior não estava resolvido, havia conflitos dentro de você que precisavam ser sanados para que você pudesse estar apto, pronto e preparado para lidar, para administrar, para liderar, porque há um chamado à liderança e para que você possa liderar com eficácia, você precisa de estabilidade emocional para lidar com a dimensão daquilo que lhe será confiado. Há um grande potencial dentro de você e esse potencial ele precisa ser desenvolvido. Todavia, a ambiência onde você se encontra, ela não tem contribuído com o teu crescimento, com a tua elevação. As pessoas que outrora estavam ao teu lado, elas te limitavam, elas não te davam voto de credibilidade, nem tampouco contribuíram com a tua elevação de nível. Por isso que é necessário se movimentar, é necessário romper com algumas ambiências, com alguns vínculos, mas todavia não leve consigo os danos, os sentimentos negativos das experiências outroras vividas. Se você tiver que olhar para trás, que seja para ver o quanto você já caminhou. Se tiver que parar, que seja para descansar, a fim de que quando você volte a lutar, você possa estar fortalecida, desistir jamais, recuar nunca, avançar sempre, mantenha sempre isso em foco e não permita que nenhuma distração venha te paralisar. Seja uma pessoa resiliente. Queridos, no meu estado, no sertão de Pernambuco, lugar das minhas origens, há uma espécie de planta muito conhecida, planta nativa do bioma da Caatinga, que é o famoso cacto, mandacaru, que pertence às espécies de plantas conhecidas como plantas espinhosas. Ela tem um grande poder de resiliência, ela traz uma grande mensagem de força, de superação, porque ela é uma planta, querida, reconhecida pela sua resistência, de resistir ao clima semiárido do Nordeste, em períodos de sequidão. É como um cacto se manter forte, firme, porque há uma capacidade muito grande
residente no seu interior, da mesma armazenar água em período de sequidão, em períodos de escassez de água. Queridos, o cacto, o mandacaru do sertão pernambucano, ele floresce dando sinal de que a chuva está prestes a chegar. Quando as demais espécies de plantas à sua volta dão a aparência de que estão mórbidas, apáticas, sem vida, o mandacaru ele se mantém firme, forte, resistente, e quando ele começa a florescer, ele prenuncia que a chuva do sertão está chegando. Que eu quero trazer através dessa mensagem, todas as vezes que eu me pegava a meditar, a refletir na paisagem do bioma da Caatinga, do sertão pernambucano, lugar das minhas origens, eu tirava uma grande lição de aprendizagem do cacto, do mandacaru, acerca do poder da resiliência, que nós precisamos nos mantermos firmes, não permitirmos que nada venha tocar na nossa essência, que nada venha nos fazer perder a essência, que nada venha, queridos, nos fazer perder o equilíbrio. É certo que muitas vezes nós nos encontramos cansados, e quando estamos cansados, nós não podemos tomarmos decisões sérias, comprometedoras, decisões que irão alterar o curso das nossas vidas, da nossa história. Quando estamos cansados, quando estamos com o nosso emocional abalado, precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, precisamos aprender a esperarmos as emoções se acalmarem, a esperarmos o cansaço, queridos, ir embora, para que assim possamos tomarmos decisões sérias que irão alterar o curso das nossas vidas. Então esta é a mensagem que eu trago para cada um de vocês acerca do poder da resiliência, porque a pessoa resiliente, ela é uma pessoa que passa por situações adversas, ela é uma pessoa que ela pode experimentar a decepção, a traição, a perca na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Todavia, as circunstâncias adversas não abalam de maneira a fazê-la a paralisar na caminhada, de maneira a impedi-la de avançar. Ao contrário, ela usa todos os processos dolorosos vividos para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, porque o posicionamento dela é diferente. Ela não foca na dor, ela não foca no sofrimento em si, mas ela foca no propósito que há por trás da dor, do sofrimento experimentado. É essa reação que você precisa ter diante das situações que lhe sobrevêm, diante dos danos que eles são causados, diante das situações que você tem experimentado. Não permita que a tua dor te torne uma pessoa amarga. Não permita que o sofrimento lhe torne uma pessoa má. Ao invés disso, use tudo isso que tem sido usado para a tua derrota, para a tua vitória. Use para a tua reconstrução. Tire o máximo possível de proveito, de experiências vividas a serem acrescentadas, porque a tua dor de hoje, amanhã, será consolo na vida de outras pessoas. Na área que você mais tem sido ferida, é a área que você mais será usado como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Mas para isso você precisa exercitar a resiliência, não permitindo que os danos que eles são causados venham te causar danos, não permitindo-se ser uma pessoa que absorve tudo, mas que filtra e que retém dentro de si apenas aquilo que é eficaz, apenas aquilo que agrega no seu crescimento. Queridos, na nossa vida há dois tipos de pessoas. Há pessoas que são filtros, elas filtram apenas aquilo que é positivo e elas deletam aquilo que é negativo, aquilo que não contribui na vida delas, aquilo que não acrescenta, seja lugares, seja pessoas, seja experiências dolorosas, sejam palavras negativas. Pessoas maduras emocionalmente, elas não se ofendem facilmente. Ao contrário, elas aprendem a ouvirem críticas sem permitirem que as críticas venham, queridos, ofendê-las, venham machucá-las. Elas tiram proveito, elas fazem uma autoanálise acerca do que precisam melhorar. Elas têm uma identidade firmada, um caráter forjado. Por isso que elas não param por palavras negativas, por circunstâncias adversas.
É o que eu e você precisamos, querido, exercitar. O poder da resiliência, nos tornando pessoas maduras emocionalmente, nos tornando pessoas filtro, que filtra e apenas retém dentro de si aquilo que é eficaz para a nossa vida. No entanto, há outro tipo de pessoa, que são as pessoas, elas são como esponja, elas absorvem tudo em decorrência dessa ação de absorver. Elas acabam que adoecendo, porque elas absorvem a atmosfera negativa do ambiente, elas absorvem tudo aquilo que elas ouvem, elas absorvem as palavras negativas. Em decorrência disso, elas se tornam pessoas desequilibradas emocionalmente, elas se tornam pessoas ofendidas, elas se tornam pessoas, queridos, que não estão preparadas para exercerem a liderança, para mentorearem outras pessoas, para liderarem sobre repartições, instituições. E são pessoas que acabam parando diante de toda e qualquer situação, mas que eu e você decidamos sermos pessoas maduras emocionalmente, decidamos exercitar a resiliência, entendendo o quanto a resiliência é importante nas nossas vidas, o quanto ser resiliente diante das situações que nos sobrevêm é importante, porque nem sempre as coisas irão acontecer como nós esperamos, nem sempre as coisas irão acontecer do modo como nós planejamos. E quando isso não acontecer, que nós não venhamos permitir, querido, que as situações externas venham nos abalar, venham abalar o nosso emocional e nos fazer parar no meio do trajeto, no meio do caminho, porque há um propósito, há um chamado. Aí onde você está, algo a ser desempenhado, a ser realizado. Floresça no lugar que você se encontra. Ao invés de querer usar a fuga como mecanismo de defesa, diante das situações que você tem experimentado aí, porque as coisas não têm acontecido tal como você esperava, mas que você possa aprender a tirar proveito das situações, que você possa crescer em meio às pessoas que lhe desafiam, porque aquilo que não te desafia não te faz crescer. Você precisa entender que todas as vezes que você é transicionado de um velho ciclo para um novo ciclo, você irá lidar com grandes desafios, você irá lidar com pessoas que irão lhe desafiar, mas cada desafio vivido, experimentado, é para gerar, é para acrescentar maturidade. Querido, porque quando nós estamos na zona de conforto, numa situação confortável, nós não podemos mais crescer, mas é necessário desconforto para gerar crescimento nas nossas vidas. É necessário experimentar situações, lidarmos com pessoas desafiadoras, para que assim nós possamos crescer e subirmos de nível. Mas precisamos de resiliência para que nós aprendamos a saber lidar com as situações e pessoas desafiadoras que nos sobrevêm, de maneira que aquilo que é negativo não venha nos paralisar, mas ao invés disso seja usado para o meu e para o teu crescimento. Então a tua estadia aí nesta empresa, aí neste âmbito de trabalho, aí neste ministério onde você tem exercido, nesse encargo que ele foi confiado, nesta tarefa que você tem realizado, você precisa ser resiliente. Você precisa se posicionar com a nova mentalidade, com a nova perspectiva, não de vitimização diante da situação, mas ter uma mentalidade vitoriosa, de pessoa que foi chamado para dar a volta por cima, para vencer os limites, as situações que ele sobrevém para lhe desafiar, cujo objetivo é lhe impulsionar ao próximo nível. É tempo de elevação. Você precisa aprender como diamante. Querido, o diamante é símbolo da força e da resistência. O diamante ele precisa passar por grandes pressões para que ele seja gerado. Assim acontece conosco. As pressões que nos sobrevêm, elas geram força dentro de nós. E a força é crucial para que nós possamos lidarmos e gerenciarmos e administrarmos grandes encargos que nos são confiados. Então toda essa pressão que lhe tem sobrevindo, embora a sensação que você tem é que não vai suportar, porque muitas das vezes o teu emocional tem estado abalado, mas eu quero te dizer que todo esse processo de pressão, de oposição,
é para estruturar a tua base, para que você possa aprender a lidar com a dimensão daquilo que tem para ser deliberado sobre a tua vida. Após esse processo que você tem enfrentado, onde você tem sido submetido a testes e nas pequenas coisas você tem sido testado, para que posteriormente você possa lidar com coisas grandes. Porque quem não está preparado para lidar com o dia das coisas pequenas, também não está preparado para gerenciar coisas grandes. Então, queridos, antes de liderarmos grandes encargos, antes de lidarmos com coisas grandes, nós seremos submetidos a testes, onde pequenas coisas serão depositadas sobre as nossas mãos, onde nós iremos gerenciar pequenos encargos, e a maneira como nós lidamos com o dia das coisas pequenas irá determinar coisas grandes nas nossas vidas. Precisamos aprender a exercitar o poder da resiliência nas pequenas coisas, queridos, para que nós possamos vencer limites, situações, circunstâncias que nos sobrevêm para nos desafiar, mas cujo objetivo é nos levar a um novo avanço, a uma nova temporada, a um novo nível, a um novo patamar. Você será elevado de nível, mas você precisa entender que a tua estadia nesse processo que você se encontra é um tempo de preparação. Não é rejeição, não é decepção, não é simplesmente traição, mas aquilo que você está vivendo até então é preparação para o próximo nível que você irá ser elevado. Você precisa estar estruturado para lidar com desafios maiores que lhe sobrevirão. E todo esse processo tem sido preparação sobre a sua vida. Que você possa ter clareza de propósito definido acerca daquilo que você foi chamado, porque há um propósito divino para a tua vida, e você está sendo preparado para exercer o chamado. Você está passando pelo processo para que posteriormente você possa viver o propósito divino na sua vida. Suporte as dores do processo, porque o propósito divino na sua vida é muito maior. É maior que a rejeição, é maior que a decepção, é maior que a traição, é maior do que os danos que lhe foram causados. Que você possa ser como uma ostra. Queridos, a pérola é gerada dentro da ostra, em meio a processos que envolvem feridas, onde o pequeno grão de areia, o parasita, se infiltra no interior do molusco, e ali ela desenvolve uma substância em volta daquele molusco, em volta daquele grão de areia, e ali daquele processo onde a ostra, onde o molusco é ferido, é formado a pérola, essa pedra preciosa, que é resultado de um processo de uma ostra que fora ferida. Que eu quero te dizer, não permita que a tua dor te paralise, porque a tua maior dor será o teu maior ministério. Na área onde você mais tem sido ferido, é a área que você mais será usado como instrumento de cura, como instrumento para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Todo esse processo doloroso que você tem vivido até então é para forjar o teu caráter, é para te amadurecer, é para te preparar para a dimensão daquilo que você irá viver na sua vida e na sua história. Você está sendo preparado, provado, passando pelos testes ao qual tem sido submetido, para que em meio a ele você possa crescer, você possa amadurecer, você possa desenvolver o poder da resiliência, para que você possa lidar com desafios maiores que lhe sobrevirão no meio do trajeto, no meio do caminho, para que a obra que lhe foi confiada seja executada, que você possa entender que as frustrações que você viveu até então, elas não podem exercer poder sobre você. Você não pode permitir que a dor venha lhe paralisar. Você não pode permitir que o medo venha te impedir de tomar decisões, de investir, enfim, de fazer aquilo que você precisa fazer. Dê passos de fé, confronte o medo, agindo por fé. Não permita que o medo venha ganhar poder sobre você. O medo, ele precisa ser confrontado. E o medo, ele é confrontado quando nós damos passos de fé, quando nós agimos com ousadia, quando nós, queridos, fazemos aquilo que precisamos fazer, não permitindo que o sentimento e as emoções venham nos dominar, venham nos direcionar, venham nos conduzir, mas agindo de forma racional,
tendo a certeza que aquilo que nós iremos fazer trará algum resultado eficaz e agregará maturidade e experiência na nossa vida. Então nada acontece em vão. Há um propósito divino em tudo aquilo, queridos, que nós realizamos, porque a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor, daqueles que foram chamados pelo seu decreto para cumprir um propósito divino. Deixe essa mensagem acerca do poder da resiliência, que ela possa contribuir de maneira satisfatória na sua vida. Essa mensagem será direcionada, destinada à instituição Sensibilize, da qual faço parte, como palestrante dessa segunda jornada de palestras. É uma honra poder contribuir. Minha gratidão a todos vocês que compõem o grupo de palestrantes, de escritores, enfim, de todas as pessoas que integram a Sensibiliza. Meu muito obrigada e que Deus abençoe poderosamente a todos vocês.